Visão de futuro: ser o país sul-americano líder no mercado espacial. A economia espacial internacional cresce a cada ano. Na esteira dessa evolução, gera e distribui riqueza, alavanca o desenvolvimento tecnológico e socioeconômico das nações que nela investem e quebra paradigmas. É o reflexo de uma tendência inexorável. Enquanto isso, o Brasil constrói uma sociedade cada vez mais consumidora de bens e de serviços espaciais, de forma a fortalecer, em seu território, a dependência crescente dessa vertente econômica e tecnológica. Não dispor o setor espacial brasileiro das condições mínimas para atender às necessidades que se apresentam no país significa fomentar programas espaciais de outras nações e, consequentemente, abrir mão de potencialidades nacionais. Nesse cenário, é primordial que o Brasil, no conjunto do seu setor espacial, se coloque como fornecedor dos produtos espaciais que sua sociedade demanda. Como resultado, além de promover a ampliação da sua autonomia e de reforçar a sua soberania, o país pode postar-se como ator de relevância no cenário econômico internacional. A gestão estratégica do setor espacial brasileiro parte desse contexto. Além disso, deve considerar as diferentes forças que nele atuam, de maneira a ampliar a percepção das oportunidades para as quais deve se posicionar. Faz-se necessário, dessa maneira, que se sedimente o entendimento de que o setor espacial brasileiro deve atuar de maneira a apoiar continuamente as políticas públicas nacionais. É dessa interlocução que surgem os frutos das atividades espaciais no país. Ao se proverem soluções inovadoras diante de desafios nacionais, melhor se materializam o potencial e a transversalidade dos impactos positivos de um setor espacial robusto para o Brasil. Garantir ao setor espacial brasileiro uma governança aprimorada e que viabilize esse processo é condição essencial para a tradução de suas atividades em resultados à sociedade. Estabelecem-se 5 fatores críticos para o fortalecimento do setor espacial brasileiro. Articulação e convergência entre os diversos atores envolvidos: governo, indústria, academia e sociedade. Sensibilização da opinião pública em relação à temática espacial. Criação de oportunidades de investimentos no setor espacial. Priorização de tecnologias que possam proporcionar inovação e se transformar em produto em curto e médio prazos. Harmonização de iniciativas civis e de defesa nacional no setor espacial. A abordagem a esses fatores implica que se tenha um planejamento flexível e dinâmico, que possa incluir as novas tendências tecnológicas tempestivamente em alinhamento com as necessidades da sociedade. Para tal, é essencial que se monitorem continuamente os resultados desse planejamento, bem como a evolução das urgências da sociedade e das possibilidades tecnológicas para o seu atendimento. Essa composição redunda na conveniência de se estabelecer um processo contínuo e formal de revisão e de atualização do planejamento das atividades espaciais no país. É um contexto que requer que se aproximem cada vez mais os diferentes atores do setor espacial brasileiro e que se estabeleçam mecanismos de monitoramento de suas relações. A ampliação do debate entre demandantes e demandados, em fóruns que incluam órgãos governamentais e entidades não governamentais, instituições privadas e entes públicos, indústria, academia e sociedade, tende a dinamizar esse ambiente, o que fortalece a colaboração e a transparência. A cooperação internacional se coloca como mais uma possibilidade catalisadora para o estabelecimento desse cenário. Praticamente, todas as políticas públicas em execução no país dependem, de uma forma ou de outra, de informações oriundas de vetores espaciais. Quando essa necessidade surge de maneira mais incisiva no âmbito de atuação de um setor da sociedade, o setor espacial brasileiro deve estar disponível como uma solução de eficiência e de otimização de recursos. Para isso, precisa assumir o protagonismo na integração e no atendimento ao conjunto das necessidades do país, de forma a reforçar sinergias de diferentes setores econômicos da sociedade e a servi-la com a maior efetividade possível. O atendimento à sociedade reverte-se em apoio institucional, o que viabiliza o patrocínio gerencial que qualquer política pública precisa. Tal apoio não compreende, apenas, o financiamento público. Significa, também, a viabilização de aprimoramentos estruturais. São esses ajustes que colaboram com condições para que o mercado espacial se torne mais eficiente, adquira maior competitividade, consolide-se e perenize-se no país e para o mundo.
A dimensão estratégica do PNAE apresenta as orientações estratégicas para o setor espacial brasileiro para um horizonte mínimo de 10 anos. O seu elenco de orientações conjuga-se em 7 objetivos estratégicos de espaço. A construção desse arcabouço baseou-se na investigação de cenários futuros frente à conjuntura na qual o Brasil se insere nos contextos local e internacional e as aspirações que o país tem em relação à sua pauta de desenvolvimento. Partiu de um diagnóstico da situação vigente e definiu metas, com base em forças, fraquezas, oportunidades e ameaças em relação ao setor espacial brasileiro como um todo. Ao se definir o cenário desejado, dentro das possibilidades do país para o horizonte do PNAE de 2022 a 2031, estabeleceu-se o esforço necessário e possível para se atingir essa nova realidade. O Estado não abrirá mão de atuar em nichos estratégicos. Contudo, deverá compor, continuamente, a sua posição de patrocinador de projetos e de iniciativas com o necessário papel de catalisador de competitividade e de sustentabilidade ao setor espacial brasileiro. Promoverá, assim, as condições para que o setor produtivo nacional participe competitivamente de mercados locais e internacionais para, em conjunção com todo o setor espacial brasileiro, atender às necessidades da sociedade.